O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E assim de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Como disse no início, e também a própria liturgia já nos acena, estamos celebrando o 3º domingo do Advento. Já é um domingo mais próximo do Natal, quando nós celebramos a cor litúrgica, pode ser opcional, como o Advento todo é cor roxa, hoje opcional podendo ser roxa ou rosa. Como sentido de as cores, eu já disse em outra oportunidade, elas têm o seu simbolismo. E a cor roxa, na liturgia, ela significa a espera. Assim, para nós brasileiros, né, nós temos a cor verde, que é de esperança. Em cada país tem cores diferentes, ou as cores têm significados diferentes das nossas. Mas na liturgia, a cor roxa é da esperança. Mas nós damos nome a este domingo, como também lá na frente, na Quaresma, ou para trás, como queiram, né? Há um domingo também que nós damos o mesmo nome. É o domingo da alegria. O domingo de Letare ou Gaudete. Então, um dá um nome, outro dá outro. É da alegria. Tanto que as leituras, a primeira e a segunda, fala regozijo, alegrai-vos. E mesmo salmo, né? Então, que a gente exulta de alegria no Senhor. E a cor rosa, ela dá um arzinho mais de uma cor mais aberta, mais alegre para a festa. Então, é a cor litúrgica. São 4 cores normais e a rosa que entra nesses 2 domingos durante o ano. A liturgia da palavra nos mostra a presença de João Batista. Domingo passado, eu falava dos 3 nomes que fazem parte integrante do Advento. Isaías, que anunciava a vinda de Jesus. João Batista, que foi anunciado por Isaías como voz que clama no deserto. E Maria, a Virgem que conceberá e dará à luz um filho. Maria nós vamos celebrar um pouco mais no domingo que vem.
Hoje a pessoa mais forte, personagem mais forte, é João Batista. Nós sabemos que muitos apareceram no tempo e antes de João, antes de Jesus, e que faziam confundir a cabeça do povo, que pensavam ser o Messias. Como aparecem pessoas que iludem a gente, alguns na boa fé, outros na má fé. Então vieram muitos que o povo achava que era o Messias, então tinham alguns seguidores. E quando João apareceu, muitos pensavam que João fosse esse Messias, que arrebanhou em torno dele também alguns seguidores, entre eles Pedro e André, depois se tornam apóstolos de Jesus. E como João, ele foi pregar no deserto, foi morar no deserto, lá às margens do Rio Jordão, batizava, ele anunciava a vinda do Messias. Ele vivia de uma maneira simples, pobre. Jesus até fala, os nobres estão nos palácios. Ele foi morar no deserto se alimentando de mel e de aquilo que era próprio ali, gafanhotos. Então não tinha os grandes banquetes das cortes. Mas as pessoas iam e perguntavam, tanto que no meio do texto de hoje, muitos perguntavam se João não seria o Messias. Mas ao final do Evangelho ele fala, depois de mim virá alguém mais importante do que eu. Mas as perguntas que eles iam fazendo, eles se orientavam, eles desabafavam, confessavam os seus pecados, ainda não existia, o sacramento da confissão, da penitência, mas eles confessavam os seus pecados e também tinham todo respeito a João. Então o povo perguntava, o que nós devemos fazer? Essa pergunta deve ser feita por cada um. O que eu devo fazer? Ele falou, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. O que significa isso? Aquele que tinha 2 túnicas era considerado rico, era poderoso. Então era para partilhar, dê uma a quem não tem. Não é para dar para o outro ter 2, não. Porque às vezes nós queremos partilhar o que nós temos com o outro, e lá na frente eu espero o retorno. Mas quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Nós somos solicitados até hoje em partilhar, sobretudo dar pão a quem tem fome, como o próprio Jesus disse, que fizeram o menor dos meus irmãos e a mim que fizeram. Nós somos convidados a partilhar o que nós temos, o que somos também para aqueles que precisam de nós. Aí vieram especificamente alguns outros, como os cobradores de impostos, os publicanos. Eles eram tidos como pecadores, como ladrões, porque eles cobravam acima do valor estabelecido. Perguntaram, o que nós devemos fazer? João falava, não cobreis acima do estipulado. Se João falava isso, é porque eles cobravam. Se uma pessoa anda direitinho, assim, procura andar no caminho certo, não precisa falar. Eu posso falar, continue andando no caminho certo, é diferente. Agora, se a pessoa anda errado e pergunta, o que eu devo fazer? Anda no caminho certo. Então, se você está cobrando mais do que o estipulado, eu ter autoridade. Se você me pergunta, se não perguntar, talvez eu nem responda, nem diga. Mas se pergunta, eu respondo, não cobreis mais do que o estabelecido. Aí vieram outros, de outro grupo, que são os soldados. E nós, o que devemos fazer? O que ele fala? Fiquem satisfeitos com o salário de vocês. E não useis de violência. Porque eles eram coliados com os cobradores de impostos, que era como que os guarda-costas favoreciam aqueles que cobravam mais, possivelmente até arrecadavam para si também, então não estavam satisfeitos com o que recebiam, enquanto
os pobres não recebiam? Havia, como há hoje, muita pobreza e alguns se aproveitando da pobreza dos outros. E aí, qual a pergunta que eu vou fazer? Eu, como padre, você, na sua profissão, na sua função que você exerce, seja no comércio, seja na escola como formador, como educador, seja no trabalho autônomo, o que você faz? Ou o que você deve fazer? O que eu devo fazer? E aí eu preciso abrir o meu coração para ver se João, ou que Jesus venha, faça isso. E que eu pergunte, ouça e transforme a minha vida também. Porque eu só perguntar, porque senão vai fazer igual aquele jovem rico que procurou a Jesus. O que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Venda tudo que tem e distribua aos pobres. Ele saiu triste porque era rico e era apegado à riqueza. Não adiantou perguntar. Perguntou, não gostou da resposta. Às vezes nós não gostamos da resposta e continuamos a nossa vida da mesma forma. E aí não adianta. E depois uma segunda parte do Evangelho, daquilo que pensava que João era o Messias, ele vem falar daquele que vem depois. Eu batizo com água. Ele vai batizar com água e com o Espírito Santo. Tanto que Jesus depois vem para ser batizado, instituindo o sacramento do batismo. João poderia ter dito assim, você é o Messias? Ele poderia falar, eu não sou o Messias não, mas eu sou muito importante. Eu fui anunciado por Isaías como aquele que vem preparar o caminho do Messias. Já vem aí, presta atenção, no que eu estou falando, poderia se esnobar por aquela missão que ele estava tendo. Mas disse, não, eu não sou Messias, depois de mim virá alguém muito mais importante, que eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. E isso dá uma segurança, porque ele mostra o Messias, esse é aquele que eu falava, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é esse que batiza. Em janeiro nós celebramos um domingo que é o dia do batismo de Jesus. Aí vem aquela questão, João é solicitado para batizar, mas ele não, eu tenho que ser batizado. E Jesus falou, deixa como está. E ele mesmo é batizado, instituindo para nós o novo batismo. Então vamos fazer essa pergunta, o que devemos fazer? E vamos colocar em prática, não é, a não ser eu já abuso dos outros, que devemos fazer? Vou abusar mais ainda. Não, é eu transformar a minha vida no espírito de conversão para a entrada no reino de Deus. Façamos a nossa profissão de fé.